Então, oi pessoal do EAD, hoje a gente vai começar a parte da análise sintática, que é uma matéria fundamental. Ela é que faz a estruturação de tudo que a gente tem dúvida no português, como concordância verbal, regência, pontuação. As grandes matérias passam pela análise sintática. Por isso que as pessoas começam a pensar, mas eu entendo português, é porque não entende análise sintática. No dia que tu entender análise sintática, ou ter um pouco mais de noção de análise sintática, tudo faz sentido. Então, a página que a gente vai ver é a página 46. Página 46 começa essa matéria, que agora é o diferencial, né? Porque até então a gente estudava o quê? A gente estudava morfologia, que era a palavra. Então a gente estava pensando o substantivo, a conjunção, a preposição, o adjetivo, o advérbio. Agora isso vai nos ajudar a entender o processo de frase, que é pensar a relação horizontal. Então a gente vai pensar alguns conceitos importantes. Tudo isso está no teu livro, então só sublinha comigo ali, ó. Frase é a unidade de texto que numa situação de comunicação é capaz de transmitir um pensamento completo. Então a palavra-chave é transmitir um pensamento completo. E aí quando eu te digo isso, significa que qualquer coisa que tu entenda é uma frase. Bom dia, isso é uma frase. Se eu falar, eu estou com fome, é uma frase. Se eu falar, oi, é uma frase. Qualquer coisa que tu entenda é uma frase. Se eu falar, é uma frase? Não, porque tu não entendeu nada, não faz sentido. Tem que ter sentido, tem que ser uma comunicação perfeita. Então, essa é a relação de frase. Oração, palavra, item importante pra gente, ó. Vamos destacar o item oração. É o enunciado que se organiza em torno de um verbo. Para ser oração tem que ter verbo. Isso é fundamental porque existem conteúdos na gramática que a gente chama de orações subordinadas, orações coordenadas, que nós vimos na aula anterior. E aí lembra que eu estava falando de orações e eu estava falando de verbos, né? Depois, para a gente identificar sujeito, transitividade, todo mundo vai ser em cima de verbo também. Então a gente vai trabalhar o tempo inteiro agora com orações. Período é a frase que se organiza em oração ou orações. Dá para traduzir essa relação de período também como isso aqui, ó, de ponto a ponto. Período é isso aqui. Por isso que tem uma questão bem conhecida nos concursos que diz assim, ó, se trocarmos a palavra calendário por calendários, quantas outras palavras no período deveriam fazer ajustes para fins de concordância? Vocês já viram isso? Quantas no período? Então tu não vai fazer o parágrafo inteiro, tu vai fazer de ponta a ponta, de ponto a ponto, né? É essa a ideia que a gente faz. A gente trabalha em cima do período, que é essa lógica aí. Tudo bem? Legal. Esse período, então, que a gente estudou um pouco na outra aula, tá aqui a lógica dele, ó. Tá no livro. Período pode ser dividido em simples e composto. Então, o simples, uma oração, composto, duas ou mais orações. Então tá, o simples, então eu digo, a meninice brincou nos olhos dela. Percebe que eu tenho um verbo só nisso aqui, ó. Eu tenho um verbo. Então, é uma oração. Agora, o rapaz chegou-se para junto da moça e disse. Olha só. Chegou-se para junto da moça e disse. Outro verbo. E olha como tu já sabe isso. O que a gente estudou na outra aula? A gente estudou isso aqui, ó. A conjunção. E aí eu te falei assim, olha pessoal, se o E ligar orações com sujeitos iguais, é sem a pontuação. Se ligar orações com sujeitos diferentes, pode ter pontuação facultativa. Legal. Quem é que se chegou? O rapaz, quem é que disse? O rapaz disse. Lembra? Então eu posso colocar uma vírgula ali? Não. Percebe que uma matéria está dentro da outra? Conjunção, orações. É isso. Então, a gente estudou as orações. Mas a gente estudou os nexos. Agora eu estou só dando uma outra visão. Estou falando dos verbos. Tudo bem? São as orações. Então, uma oração simples e uma oração composta. Composta porque tem que ter mais de uma. Até aí, tudo bem? Sim? Sim. Legal. Vocês estão conseguindo achar no livro aí? Sim. Então tá 3.
Depois. Tá, começou a brincadeira. Sujeito. O sujeito é sempre a primeira coisa que a gente busca numa frase. Tem que ser ele a primeira coisa que a gente vai buscar na frase. Então tá, o que a gente tem para se dar conta desse sujeito? Bom, vocês acharam aí? 47. Isso aí. Então olha só. Sujeito é aquele no qual dizemos alguma coisa. Não sei se vocês já viram uma frase antiga, quando a gente estava lá no tempo de colégio ainda, a Sora dizia assim, ó, sujeito é que faz a ação. Vocês já viram isso? Tá, aí olha como é difícil entender português desse jeito. Sujeito é o cara que faz a ação. Aí um dia tu estudou um treco chamado de voz passiva, em que o sujeito sofria a ação. Ah, então ele não é o cara que faz a ação, ele pode ser o cara que faz ou o cara que sofre. E às vezes ele pode ser só um cara normal, ele não precisa fazer e nem sofrer a ação. Então esquece isso. Sujeito é de quem a gente fala alguma coisa. Seja que ele fez, que ele não fez, ou um estado do cara. Se eu digo assim, ó, a aula é tranquila. Quem é o sujeito? A aula. Legal. A aula faz a ação? Não, ela sofre a ação? Não faz nem sofre. A aula é aquilo ali, não tem o que falar. E ela é sujeito também. Por isso que o que a Sora nos dizia no colégio não fazia sentido. Porque não é o cara que faz a ação. É o cara de quem a gente fala alguma coisa. Legal. Aí, isso aqui, ó, começa a maldade, ó. Isso aqui tu tem que saber. Concordância com o verbo. Por isso que quando aparece aquela questão na prova, se trocarmos calendário por calendários, quantas outras vão mudar? Bom, vai mudar todo mundo, principalmente o verbo, porque o calendário provavelmente é o núcleo do sujeito. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Constitui seu assunto central, é claro, de quem a gente fala alguma coisa, e apresenta como núcleo um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Então, a gente vai se dar conta daqui a pouco dessa informação aqui, tá? Então, esse sujeito sempre tem essa relação de núcleo, que é, de repente, o que vai classificar esse sujeito como sendo simples, composto, indeterminado e assim por diante. Tudo bem essa parte aí? Sim? Legal. Depois, ó, vamos classificar os sujeitinhos das frases, então. Então, tá vendo que começou a aparecer azul aí? Vocês conseguem identificar? Isso é o que tem que ser preenchido no primeiro quadrinho. Muito obrigado, pessoal. Só 4 frases. E a gente resolve o problema. Então, vou dar um tempo para vocês copiarem aí. Será que o pessoal de casa consegue ler isso aí, Letícia? Deu? Não. Só 4 frases, não consegue acelerar um pouco, pessoal? Ó, vamos lá então. Antes da gente se atirar, deixa eu só te mostrar o seguinte, ó. Sempre a primeira coisa que a gente faz numa frase é buscar o sujeito. E o sujeito a gente só vai descobrir fazendo uma pergunta para o verbo, que é que ou quem é que mais o verbo. Então, essa é a pergunta tradicional de sujeito. Que é que ou quem é que mais o verbo. E a gente vai ter o sujeito. Ô Zambelli, posso ficar neurótico e sempre numa questão buscar o sujeito primeiro? Deve.
Deve, tem que ser a primeira coisa, porque é muito fácil a gente errar depois sujeito e alguns complementos. Então a informação é, busca o sujeito primeiro para depois buscar os complementos das frases. Legal, olha só, se eu tenho que perguntar para o verbo, as aulas do curso acabaram. E aí eu vou te perguntar, beleza, quem é que acabaram? Ó, olha que legal, algumas pessoas me dizem assim, ó, as aulas. Tá, tudo bem. Por que não pode ser só as aulas? Porque lembra que a gente estudou um treco chamado de locução adjetiva? O que era a locução adjetiva? Era uma preposição e um substantivo que caracterizavam um outro substantivo. Lembra disso? As locuções amor de mãe, aluno sem coragem. Lembrou? Então isso aqui caracteriza as aulas. Não são as aulas de violão, não são as aulas de matemática, não são as aulas de português, são as aulas do curso. Então eu estou caracterizando isso. Isso faz parte do meu sujeito. Tudo isso é o sujeitinho da frase. Aí ele diz assim, as aulas do curso acabaram. Bom, se o sujeito simples é o sujeito determinado que possui um único núcleo, um único vocábulo diretamente ligado com o verbo. Uma palavra de todo esse sujeito tem que ser a parte mais importante, tem que ser o núcleo do meu sujeito. O que é mais importante aqui? Aulas ou curso? Tá, aí tu tem que ter duas maldades agora. A primeira maldade é, se ele é ligado diretamente ao verbo, o meu verbo não é plural? Ele é plural. Tu percebe que se o núcleo, o verbo concorda com o sujeito, com o núcleo do sujeito, e o meu verbo é plural, curso jamais poderia ser o núcleo. Tem que ser aulas. Isso é uma informação tranquila para a gente se dar conta. Isso aqui é o núcleo. Legal. Agora olha só. Por que curso ainda assim não poderia ser o núcleo? Porque quando a gente estudou as preposições, olha como tudo faz sentido. Quando a gente estudou as preposições, eu te falei assim, ó. Ó, pessoal, anota aí, destaca. O núcleo do sujeito nunca pode ter preposição. E aí, era a frase da onça, vocês lembram? Chegou a hora da onça beber água. Que aí vocês falaram que vocês não... Da cobra fumar, eu acho que era a cobra que a gente usou. Vocês lembram da cobra? Que era assim, ó. Chegou a hora da cobra fumar. E por que não podia ser da cobra fumar? Porque quem fumar... Aí vocês tinham que responder, entendeu? Tá, peraí que não ficou legal. Vamos de novo. Chegou a hora da cobra fumar. Quem fumar? A cobra? Então não pode ser da cobra. E aí eu falei pra vocês, tem que ser... Chegou a hora de a cobra fumar. Por quê? Porque é isso que eu quero destacar aqui. De novo. O núcleo do sujeito, nunca terá preposição. De novo, ó, olha uma matéria dentro da outra. O núcleo do sujeito nunca terá preposição. Zambelli, nunca. Tá, vai ter uma exceção, mas aí não nos interessa agora. A gente já não sabe o básico, imagina o resto. Então vamos deixar a exceção para depois. Vamos dominar primeiro esse conceito. Não vai ter, tá? O núcleo do sujeito nunca terá preposição. Por isso que curso nunca vai ser o núcleo, porque é do curso. Além disso, o verbo está no plural, curso está no singular. Isso aqui tu tem que ter certeza que é o núcleo. Tanto é que quando chegar na hora das provas, eles vão te perguntar o quê? Se trocarmos a palavra aulas da linha 30 pela palavra aula, quantas outras palavras da frase deveríamos mudar para fins de concordância? É isso que eles vão te perguntar, porque eles sempre perguntam em cima do núcleo do sujeito. Legal. Olha só. Minha colega foi chamada no concurso. Quem foi chamada? Minha colega. Tu não tem dúvida? A Vanessa. Olha aqui, ó. Sujeito. Isso aqui eu ninguém sabia de ti ainda quando eu montei esse material, Vanessa. Viu? É profecia. Olha aqui, ó.
Minha colega foi chamada no concurso. Qual é o núcleo do sujeito aí? Colega. Colega é o núcleo do meu sujeito. Tá. Aí lembra que a Sora dizia, sujeito é o cara que faz a ação. Tá, mas você tá vendo que a guria tá sendo chamada? Então ela não tá fazendo a ação de chamar. Estão chamando ela. Não interessa, não é o que faz a ação. É de quem eu declaro algo. Então, núcleo do meu sujeito, colega. Legal. Se trocarmos a palavra colega da linha 3 por colegas, quantas outras palavras da frase deveriam mudar para fins de concordância? Ó, percebe que eu vou trocar não só o verbo, né? Tem um nome do lado ali, tem um pronome. Então eu vou ter que dizer aqui, minhas colegas não conta, né? Porque quantas outras minhas colegas foram chamadas no concurso. Deixo no concurso para depois. Então, 3 outras palavras devem mudar, tá? Esse item aqui, ó. Fomos à aula ontem à noite. Dá para saber quem é o sujeito? Sim. Quem é? Nós. Então, o sujeito dessa frase aqui é nós. O sujeito dessa frase é nós. E aí, como é que eu sei quem é o sujeito da frase? Eu consigo descobrir quem é o sujeito da frase por essa desinência aqui, ó. Por esse final de verbo, eu consigo saber quem é o sujeito. O final do verbo deixa claro que o sujeito tem que ser nós. E aí a gente chega num drama aqui, ó. Para os concursos públicos, depende muito da banca. Mas geralmente se dão alguns nomes diferentes para esse tipo de sujeito. É conhecido como sujeito oculto, também chamado de desinencial e também chamado de sujeito simples. São os 3 nomes que geralmente aparecem nas provas de concurso. O que a gente aprendeu lá no colégio, que a Sora insistia, era o tal de sujeito oculto, né? Que a gente adorava um sujeito oculto. Mas percebe que de oculto ele não tem nada. Porque ele sempre esteve na frase, ó. Sempre quando eu li fomos, eu nunca pensei eu fomos. Né? Ninguém é jogador de futebol para dizer a gente somos, né? Que nem os caras falam. Então a gente, quando conjuga esse verbo, eu sei quem é o sujeito. Quando eu digo foste, eu sei que é tu. Quando eu digo saímos, eu sei que é nós. Então, no final do verbo, na desinência do verbo, eu sei quem é o sujeito disso. Então, se aparece numa prova, isso é um sujeito simples? Isso é um sujeito simples, tá? Porque dá para saber quem é o cara. Núcleo do sujeito, quem é? Nós. Nós é o núcleo do sujeito. Então, tudo bem. Agora, vamos destacar esse item aqui, ó. A minha segunda frase vale um destaque aí, ó. Olha só o que acontece. A vida inteira a gente pensou assim: primeiro vem o sujeito e depois vem o verbo. Tá, isso aqui é o mundo ideal da gramática. Primeiro apareceu o sujeito e depois o verbo. Mas não tem regra que diga que não possa aparecer primeiro o verbo e depois o sujeito. As duas possibilidades estão ok. As duas possibilidades são certas. Então, o que acontece? Quando a gente estudar verbos, tu vai ver que vai ter um tipo de verbo que não quer preposição. E tem o núcleo do meu sujeito que não tem preposição. Então ele acaba sendo igual. E aí a gente erra assim, ó. Faltou o quê? A palavra certa. É o sujeito. É o objeto direto. Mas tu sabes quem é que faltou? A gente não sabe quem é que faltou, né? Alô? A gente não sabe, né? Tá. Aí algumas pessoas pensaram, sujeito, eu. Porque a gente olha esse me aqui, ó. A gente olha esse me e pensa, bom, me sou eu, né? Então o sujeito sou eu. Tá, mas quem é que te diz quem é o sujeito da frase? É o pronome ou é o verbo? É o verbo. Então esse é o segredo da questão, ó. Isso aqui em concurso é mato, aparece direto. Porque as pessoas olham para o pronome, faltou te a palavra certa. Aí tu olha, te, tu é o sujeito da frase. Só que o verbo, percebe que ele não está conjugado no tu, não está conjugado no eu. Eu faltou? Oi, eu faltou? Olha, pessoal,
Na outra aula eu faltou porque... Aí tu vai embora, né? Tu pensa, meu, esse cara que dá português. Ó, o que acontece? A gente tem que perguntar pro verbo. Que faltou? Que é que faltou? A palavra certa. Então o sujeito, ó, é isso aqui. Então observa que o sujeito está aqui e o verbo está aqui, ó. Isso é bem comum nas provas. Cuidado com isso. Quem vai para FCC, quem vai fazer concurso para FCC da vida, tem uma questão clássica de concordância, chega a ser piada. É sempre assim, ó, o verbo, aí um monte de coisa no meio e o sujeito na sequência, tá? É bem comum da gente encontrar esse deslocamento do sujeito. Então, ó, te mostrei uma frase normal, te mostrei uma frase que tem uma preposição dentro do sujeito, tudo bem, dentro do sujeito pode, não pode é ter no núcleo do sujeito. Te falei que esse cara aqui que era o oculto, hoje também é considerado simples. E talvez o que eu mais tenho receio para provas de concurso, isso aqui, ó. Verbo e depois sujeito, e a gente tem mania de achar que isso aqui é complemento do verbo. Isso aqui não é complemento do verbo, isso aqui é sujeito do verbo. Certo essa primeira parte? O núcleo é a palavra. Isso, núcleo, palavra. Isso aí, núcleo, palavra. Isso deve ser o que daí faltou ali. É VTI. Uhum. Faltou alguma coisa para mim. Meu direto. É. Mas aí vamos deixar para daqui a pouco. Ok? Legal? Então tá tri. Vamos para o próximo então. Ó, duas frases só aqui. Olha só. Então, primeira coisa da frase é catar o sujeito. Só que aí aparece um cara chamado de sujeito composto. É o sujeito determinado. Ó, te liga que sempre tá aqui, ó. Determinado, que possui mais de um núcleo. Não dá para determinar quem é o mais importante. Então, mais de um elemento vinculado ao verbo. Meu colega e minha cunhada são funcionários públicos. Bom, primeira coisa é catar o sujeito. O que são funcionários públicos? E ele vai responder: minha colega e minha cunhada. Meu colega e minha cunhada. Sujeito da frase. Legal. Tem como determinar quem é que é mais importante? Ó, percebe que colega é mais importante que cunhada? Dar aula para concurseiro é foda. Aqui, ó. Não depende de nada, pessoal. Não depende de nada. Olha, pode ser colega é tão importante quanto cunhado, sim. No geral, pessoal. Não os que vocês têm, no geral. Sim, é o que a gente pensa, tá? Cunhado é importante também. Então, olha só. Eu não consigo determinar quem é que é mais importante. Logo, eu acabo tendo colega como uma parte importante, cunhada como uma parte importante também. E aí a gente acaba tendo dois núcleos nessa relação. Ok? Legal. Só pra gente já criar uma maldade, só pra gente plantar uma maldade do mal. Olha só, tá vendo que essa parte tá dominando, sim? Sujeitinho aqui tá barbado, assim? Tá, agora olha que legal. Tu tem todo sujeito. Aí tu tirou os substantivos, que são as partes mais importantes aqui, não é? Tá sobrando coisa ali dentro, não tá? Não tá sobrando uns cacareco aqui, uns pronomes possessivos, ó?
Vamos dar um nome para eles agora, só para a gente saber que existe. Eles estão perto, eles estão perto de quem? De um verbo ou de um nome? Vocês já ouviram falar de um treco chamado de adjunto adnominal? Olha que tri. Fica sempre do lado, ó, adjunto adnominal. Ó. Mas isso é uma matéria para daqui a pouco, tá? Mas só saiba que existe isso, que nada fica solto na língua. Existe uma classificação. Ô Zambelli, mas o treco é pronome ou é adjunto adnominal? Depende. É análise morfológica, pronome. Sintático, adjunto do nome. Mas deixa para daqui a pouco. Olha aqui. Ocorreram acidentes, tragédias e assaltos no bairro. Legal. Olha que fácil de errar isso aqui, ó. Ah, ocorreram o quê? Acidentes, tragédias e assaltos. Então tudo isso aqui é o complemento do verbo, sim? Não. É isso aqui que ocorreu. Então, que é que ocorreram? Quem é que ocorreram? Acidentes, tragédias e assaltos. Então, o que é mais importante? Acidentes, tragédias ou assaltos? Não é o menos pior. Eu te perguntei qual é o mais importante. Não tem como definir, não. Percebe? Hoje vai ser uma longa tarde. Olha aqui, ó. Acidentes, tragédias e assaltos. Tá? É isso que a gente tem que se dar conta, ó. Eu tenho 3 partes importantes, o famoso sujeito composto. Certo? Ainda não é o cara das provas. É bem difícil de aparecer sujeito composto. Existe. Não é a melhor questão, mas existe isso. Legal? Alguma dúvida aí? Hã? Nada? Ninguém quer perguntar nada? Então vamos para a próxima. Ó. Aqui tá no livro só, não tem nada de exemplo. Só teoria. Ó. Diz ele assim. Sujeito indeterminado. Esse cara aqui é legal da gente saber, ó. Vamos destacar isso aqui. Sujeito indeterminado é bem importante. E ele diz assim, ó. Quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem o predicado da oração se refere. Bah, ô Zé velho, eu nem sei que é predicado. Predicado é o que não é sujeito. Então daqui a pouco a gente vai estudar predicado e tu vai ver assim, ó. Bom, tira o sujeito. O que sobrou? Predicado. Então tu tira o sujeito, que sobra é predicado. Então isso aqui eu acho legal da gente se dar conta, ó. Que é não se quer ou não se pode identificar. Porque eu também tenho essa opção de não querer dizer quem é o cara. Então eu também posso, não é assim, nunca dá para saber quem é. Às vezes eu sei, eu só não quero dizer quem é. Então existe essa possibilidade. Então, observe que há uma referência imprecisa ao sujeito. Caso contrário, teríamos uma oração sem sujeito. Tá. A língua portuguesa apresenta 2 maneiras de identificar o sujeito. O sujeito desse tipo aqui. Então tá. Então agora a gente vai ver frases que a gente está declarando sobre alguém, mas a gente não sabe quem é quem. A gente está falando sobre, mas a gente não sabe quem. Então é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá então. Primeiro caso. Tá vendo que é o primeiro quadrinho que tem ali na página 47? Então tá. 2 frases aí, ó. Ok? Então, antes da gente se matar a entender essa frase, olha como pode facilitar a vida. Ele diz assim, ó. Com verbos na terceira pessoa do plural. Pô, nem sei quem é essa, velho. Sabe sim. Lembra que esses dias a gente estudou um treco chamado de pronome pessoal reto. Lembra disso?
que era o famoso pronome reto. E aí o que eu disse para vocês? Olha, pessoal, o reto é o cara que faz a ação, é o sujeito da frase. E o oblíquo é o complemento. Lembra? Que a gente viu uma tela que era assim, uso do eu e do mim. Que a gente ficou vendo, por que não pode ser mim? Porque a gente precisa de um sujeito, então tem que ser eu, que é o reto. E o mim é o complemento. E a gente viu sobre isso. Quem eram os retos? Eram 6 caras. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Esses caras eram os retos. E a gente viu que eles se dividiram da seguinte maneira. Esses caras, a primeira pessoa do discurso, são os caras que falam. Esses caras são os caras que escutam, a segunda pessoa. E esses caras são de quem a gente fala, a terceira pessoa. Aí isso aqui era o singular e isso aqui era o plural. Lembrou? Então tá, foi isso que a gente estudou. Depois eu te mostrei que tinha os oblíquos, que era daquela listinha meme comigo, teti contigo, se consigo, olhei, aí a gente viu toda aquela palhaçada. O que nos interessa é aqui, ó. Com verbos na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido identificado na frase anteriormente. Então, aí daqui a pouco tu fica assim, ó, sempre que olhar um verbo na terceira pessoa do plural vai ser um sujeito indeterminado. Não, ele não pode ser identificado antes. Então, aqui está o segredo da brincadeira, ó, que eu quero que tu saiba. Que é assim, ó. Estes caras todos, eu, tu, ele, nós, vós, eles têm sujeito oculto. Eles têm sujeito oculto. Agora, o eles não tem sujeito oculto. Porque quando eu não colocar o eles, o sujeito está indeterminado. Entendeu a brincadeira? Que é um caso especial da língua, para indeterminar o sujeito. Esse aqui geralmente não tem oculto. Ele vai ficar como sujeito indeterminado. Ele é o diferente da brincadeira. Porque olha só. Disseram que você foi à aula. Disseram que você foi à aula. E aí? Quem é o sujeito dessa frase? Pergunta para o verbo. Quem é que disseram? A nossa vontade de dizer é eles, não é? Eles disseram. Mas não pode ter sido um cara só que me disse? Olha, o Max não foi na aula. Me disse o Pedro. Aí eu vou lá e digo, ô Max, me disseram que tu não foi na aula. Percebe? Foi um cara que me disse, mas eu não quero dizer quem é o cara. Então o que eu falo? Disseram. É natural eu colocar o verbo na terceira pessoa, porque aí eu não sei quem é o sujeito. Quando eu digo, assaltaram a lotérica ontem. Assaltaram a lotérica ontem. Eu sei quem é o ladrão? Não? Pode ter sido um cara. Um cara. Pode ter sido 10 caras. Sim, eu não sei quem é. Agora, olha só. Se eu colocar assim, ó. Olha só, vou fazer um texto. 2 rapazes suspeitos andavam pela calçada intensamente. Procuravam velhinhos, procuravam jovens, procuravam quem tivesse dinheiro. De repente, assaltaram a lotérica. Quando eu largar essa frase, de repente assaltaram a lotérica, eu sei quem é o sujeito? Sim, os 2 suspeitos que eu já citei antes. Então, é isso aqui, ó. Desde que o sujeito não tenha sido identificado anteriormente. Eu tenho o sujeito aqui, ó, são os 2 suspeitos. Então agora eu sei quem é o sujeito isso aqui. Então isso aqui é um sujeito simples. São suspeitos. Suspeitos assaltaram. Percebe? Agora, a violência está grande no bairro. Essa semana assaltaram a lotérica. Quem é o sujeito? Não sei. Porque não foi citado antes, não tem como saber. Então, esse é o segredo desse fato da terceira pessoa. A gente largando um verbo na terceira pessoa, o sujeito, se não tiver contexto, fica indeterminado. Tudo bem? Vocês lembram que a Sora... Ninguém é professor de português aqui, né? Ou é? Pode falar, não tem problema. Ninguém é.
Olha que eu vou pegar o currículo de vocês. Ninguém é professor de português. Nada. Todo mundo tem o que comer em casa, é isso que vocês estão me dizendo. Olha aqui, ó. Quando a Sora dava esse exemplo, todas as profs dão sempre o mesmo exemplo. Que é bateram na porta. Vocês já viram? É sempre o mesmo exemplo. Ah, verbos na terceira pessoa do plural. Exemplo. Bateram na porta. Vocês lembram desse exemplo ou não? Não? Vocês nem lembram da matéria, vão lembrar do exemplo. Olha aqui, ó. A Sora sempre dava o mesmo exemplo, porque era o momento dela mostrar um certo senso de humor, assim, que aí a Sora dizia, dá pra saber quem é o sujeito. Aí os alunos, não. Aí ela, por quê? Aí a Sora sempre largava a mesma piada, que eu lembro que eu tinha uma raiva. Que as minhas todas assim, ó, eu escutei isso na sexta, na sétima, na oitava, no primeiro e na faculdade. E aí a Sora largava a mesma piada que era, porque não dá pra ver atrás da porta. E tu, aquela boca. Por quê? Porque não é porque não dá pra ver atrás da porta, é porque todo verbo na terceira pessoa do plural indetermina o sujeito. É essa relação que a gente tem que ter. Tá? Não é porque é a porta, porque é a lotérica. Não, é porque o verbo está na terceira pessoa do plural. É isso que a gente tem que se dar conta. Isso aqui é verbo na terceira pessoa do plural. Olha como isso é tão legal na língua, que é uma coisa tão natural de todo falante que tu pode nem saber gramática, mas tu faz isso naturalmente. Quer ver, ó? Digamos que teve uma festa ontem. Aí vocês não puderam ir. Tudo bem? Aí eu digo assim, ó. Ô Grazi, por que tu não foi na festa? Dá uma desculpa qualquer. Tava doente. Legal que a pessoa fica doente na noite e no outro dia tá bem. Ah, porque eu tava doente. Eu digo, que pena. Perguntaram por ti ontem. Não bate um desespero? Tu não fica assim, ó. Ai, sério? Tá, então... Aí eu vou dizer, ô Grazi, perguntaram por ti. Qual é a primeira pergunta que tu vai me fazer? Quem? Mas o que eu vou responder pra ela? Não vou dizer, né? E ela fala, fala por favor. Eu digo, não digo. E aí a gente não fica nessa. O tempo, não fica meia hora, fala, não digo. Fala, por favor, R$10. A gente fica ali, né? E quando a gente fica nessa, percebe que eu sei quem é o sujeito, não sei? Porque perguntaram pela Grazi pra mim. Então eu sei que é o cara ou a menina que perguntou sobre a Grazi. E aí eu digo, perguntaram por ti, né? Então eu indetermino o sujeito. Eu não quero dizer quem é o sujeito, mas não significa que eu não sei quem é o sujeito. Percebe? Quando a gente diz assim, ó, sabe que tem um negócio que é muito legal da gente se dar conta, por exemplo, já que ninguém fez letras, eu vou explicar como é que é letras. É assim, ó. São 90 pessoas que entram na faculdade. 90 pessoas entram no vestibular. Dos 90, quando eu entrei, eram 83 mulheres. Tem noção do que é isso? E 7 caras que nasceram homens. Era essa a média lá da faculdade. Aí tu imagina, desses aqui, 4 já não o eram. E aí... sobravam 3, um era eu aqui. 3 mongolão, né? Geralmente é mongolão ou é mongolão. E aí eu era um mongolão aqui. E aí eram 83 mulheres. Tu imagina o que significa isso? O que significa isso aqui, ó? 83 mulheres. Conversa demais na aula. Aí sempre as pessoas dizem assim, ó. Então tu pegava todo mundo. Porque é só tu e mais 3, divide isso aqui por 3. Tá, mas a pergunta é, tu já viu alguma professora de português bonita? Olha a maldade, olha a maldade. Já, mas tu viu quantas? Uma. E ela não tava nas 83 aqui quando eu entrei. Então, não era. Tá, mas olha, o que significa 83 mulheres na aula? Conversa, TPM, sempre uma conversa, uma TPM, briga, alguém vendendo Avon, né? Sempre tem, mulher, um monte de mulher junto, era sempre um bolo. E aí era um fenômeno. E não adianta ficar bravo, gurias, é verdade.
Era sempre um bolinho, assim, sempre uma fofoca, sempre... Ah, porque aquela guria, uma tigra. Ah, aquela ali, não sei o que, era sempre o bolo. E aí, o que eu mais via nos corredores da faculdade era assim, ó. 2 gurias ali detonando, várias gurias detonando uma coitada que tinha ido no banheiro. Por isso que elas vão juntas no banheiro, que é pra não falar mal, né? E ela, quando uma saía, elas ficavam ali, ó. Ah, porque a fulana se ralou na prova, porque uma baita burra, se acha, não sei o que, bibibi, blá. E aí, quando chegava a fulana, qual é a primeira coisa que elas fazem? Oi, amiga! Ai, chega aqui, guria! Ai, que saudade! Aí dão aqueles abracinhos assim, ó, faz assim, ó. Aí dava o abracinho. Se eu estiver mentindo, vocês podem parar a aula e falar, tudo bem? Se eu estiver mentindo, vocês podem falar. E aí a frase subsequente era assim, ó. Ai, guria, tem uma coisa muito chata pra te falar. Aí a outra, ai, fala, guria. Tipo, falaram mal de ti. Quando ela diz falaram mal de ti, ela sabe quem é o sujeito? Sabe quem é o sujeito. É ela. Mas o que é esperta? Não vai dizer, guria, falei mal de ti. O que é? E aí faz o bolo, né? Não. Tu diz o quê? Falaram mal de ti. Agora, o que a outra tem que perguntar? Não. Quem ela não tem que perguntar. Se ela sabe a matéria, estudante de letras, ela não pergunta quem. O quê? O que falaram de mim? Aí sim. Aí tu, olha aqui, ó. Quero saber o bolo, entendeu? Não quero saber a origem, eu quero saber o bolo. Porque a origem, ela não vai te dizer. Porque ela disse, falaram. E a inferência é que ela não quer me dizer quem é. Então pergunta o quê? O que mais que tu pode perguntar? Quando falaram. O que mais? Onde? O que mais? Como falaram? O que mais? Por quê? Fica estranho, né? Falaram de ti. Por quê? É, mas pode. Existe, claro que existe. O que mais? Tu pode só dizer assim, ó. Ok. Pode? Pode, deve. Pode. Por quê? Porque tu não pode perguntar quem, porque a pessoa não quer te dizer. Se tu perguntar quem e ela te respondeu, tu percebe que vocês perderam tempo na comunicação, ela faz um suspense e te dá a resposta. Então não tem graça. Né? Quando tu larga esse verbo na terceira pessoa do plural, esse é o segredo. Indeterminar o sujeito. Tudo bem essa parte aqui? Sim ou não? Sim. Legal. Mas aí, olha quem aparece aqui, ó. É o cara. O C. Olha só. O C tem várias funções da língua. A gente fica meio viciado, assim, quando a gente estuda análise sintática, que a gente pensa assim, ó, o C é o índice de indeterminação do sujeito. Não, não é sempre. Em vários casos ele pode ser outra coisa. A gente não estudou na outra aula conjunções? E o que a gente viu lá nas conjunções? Ah, tem um C, que é o C condicional, né? É o C que, se você trouxer o material, poderás acompanhar. Então tem o C condicional e existem outras funções. Para essa ideia, eu vou só te mostrar um pedaço disso, agora, nesse primeiro momento. Que é assim, ó. Este C, ele pode ser o índice de indeterminação do sujeito ou um cara chamado de pronome ou também chamado de partícula apassivadora. Então, olha só, o grande confronto, aí, principalmente para a galera que vai para a FCC, que vai para uma CESP da vida, cuidado com isso, ó, que é assim, ou este C é o índice de indeterminação do sujeito, ou ele é uma partícula apassivadora. Quando a gente pensar em concordância do verbo, se o verbo concorda ou não concorda. Então a ideia é assim, ó. Aqui está no nome. Eu não sei quem é o sujeito. E aí eu já vou te adiantar o seguinte, ó. Se aparecer um índice de indeterminação do sujeito, o verbo sempre no singular.
Verbo sempre no singular. Sempre no singular. Se for uma partícula apassivadora, o verbo concorda. O que significa dizer que ele concorda? Singular, plural. Ah, é muito detalhe. Não. Dá para resolver ele de forma bem simples. Só perguntando para o verbo. Mas se tu começar a dominar um pouco mais a matéria, tu já começa a aprofundar essa ideia também. Ó. Então, olha só. Quando eu te digo assim, duvida-se de bancas assim. Duvida-se de bancas assim. Vamos fazer a pergunta tradicional para o verbo? Tá, mas que é que se duvida? Me responde. Duvida-se de bancas assim. Legal. Que é que se duvida? Me responde. De bancas assim. Não é isso que tu vai me responder? Tá. Então tu vai me dizer que isso aqui é o sujeito da frase. É isso? Não. Por que isso não pode ser o sujeito da frase? Perfeito. Porque olha só. O núcleo do sujeito não pode ter preposição. Bah, ô Zambelli, então quem é o sujeito da frase? E eu vou ter que te responder, não sei. Por quê? Porque aquele C que aparece ali na minha frase, este C aqui, ó, é o índice de indeterminação do sujeito. É o índice de indeterminação do sujeito. Não sei quem é o sujeito. Duvida-se de bancas assim. Alguém duvida, ou algumas pessoas duvidam, mas eu não sei quem. É esse o grande detalhe. Eu não sei quem é que duvida. Alguém duvida. Esse é o processo. Entenderam? Faz sentido ou não? Então tá.